coisas e erra muito. E uma delas é a gente criticar as pessoas e julgar as pessoas, ou as coisas, ou o que os outros fazem ou deixam de fazer. E, infelizmente, muita da energia que a gente poderia colocar para chegar onde queremos, para buscar nossos sonhos, a gente desperdiça fofocando e se preocupando com o que os outros fazem. O Alto fala que mais da metade dos sofrimentos que passamos aqui na Terra não tem nada a ver com karma, nada a ver com resgate de outras vidas. Tem a ver com coisas que nós construímos para nós mesmos nesta vida. Nós buscamos os problemas aparecem. Se a gente deixar o pensamento centrado, as coisas más acontecem em menos frequência. E como as coisas acontecem, o que acontece ou deixa de acontecer, isso daí a gente não controla, né? A gente se frustra muito na vida porque a gente tenta colocar um objetivo, quer alguma coisa, quer uma pessoa, quer um lugar, quer um carro, uma casa, imaginando que você vai controlar todas as variáveis do que acontece na vida. A Terra gira a 2.700 km por hora. Milhões de coisas acontecem a cada segundo. Nós queremos controlar tudo o que acontece para chegar naquilo que a gente botou para nós mesmos como objetivo, é muita audácia. Todo mundo tem que ter plano? Tem que ter plano. As coisas vão acontecer, vão acontecer. E o que está sob nosso controle? Como a gente reage aos eventos. Alguém me xingou, como é que você vai responder? Se você quer xingar, quer sair, quer falar para a pessoa, você está alterado, depois a gente conversa, a responsabilidade da reação é 100% nossa. Mais de ninguém. Ah, eu fiz isso porque ele fez aquilo. Não coloquem a culpa em ninguém. A responsabilidade é só nossa. E a gente vai ver hoje, né, o que está além de julgar. Normalmente a gente julga. Né? Você vê uma foto no Facebook, você julga. Uma pessoa com saia curta, você fala, Vê o outro mais agarrado com o outro, fala, aí tem. Né? Vê um olhando pro outro e fala, ih, olha o olhar do outro ali, não gostou. Então assim, nas mínimas coisas, involuntariamente a gente julga. Só que se a gente tiver o botãozinho do policiamento ligado, você pode até julgar, mas você logo corta aquele pensamento. O segredo é não deixar a nossa mente, a nossa vibração espiritual entrar naquela frequência. Lembra, hein? A gente não tem esse número preciso, não existe precisão nesse número. Mas em média, né, para os 7 bilhões de encarnados na Terra, existem mais ou menos 50 bilhões de espíritos vagando. É 1 para 7. Não que você não vai ter os seus amigos, às vezes, quando você baixa a vibração, mas se o policiamento do pensamento for uma coisa constante, você não vai estar tão mal acompanhado. Porque é inversamente proporcional. Quanto mais você se policia no caminho do bem, mais junto de nós está o nosso anjo da guarda. Que nunca se separa. Se afasta, mas não se separa. Se você acha, meu anjo da guarda... Às vezes o pessoal brinca, né? Fala pra mim, meu foi fumar e não voltou. Primeiro que ele não fuma. E segundo que se você acha que ele saiu e não voltou, é porque a sua cabeça não está atraindo ele. Porque é vibração. Nossa cabeça é igual um rádio. Quer ouvir música tranquila? Põe numa estação de música tranquila. Vai ouvir música tranquila. Muda a sintonia. Quer gente ruim do seu lado? Troca a vibração. Fala mal dos outros. Sai pra beber, fica alterado. Qualquer coisinha que acontecer já perde a paciência. Então assim, faz isso, vai estar sempre mal acompanhado. Aí que a gente sente? Tô meio indisposto, acordei com o pé esquerdo, não estou me sentindo meio bem, tá tudo amarrado, nada acontece pra mim. Aí a longo prazo vem, né? Úlcera, dor de estômago, dor nas costas. Por quê? Claro, o acúmulo vibracional no perispírito passa para o físico. Qualquer doença física é consequência de desestabilidade emocional. Todas.
Por isso que tem gente que às vezes se sente mal, não está bem, faz milhões de exames nas máquinas mais modernas do mundo e não se detecta nada. Porque está na alma o problema. E a única máquina que detecta problema na alma é Jesus. E a solução é o Evangelho. Então vamos com cuidado ouvir o que o alto tem de mensagem para nós, porque se não é a primeira vez que a gente dá essa palestra, é porque a gente continua fazendo isso daí todo dia. Então de novo volta a lição. Né? A Terra é assim, você vem para uma aula, você não passa, você volta. Não passou, volta de novo. Então nós vamos encarnar aqui até a gente aprender. Que Jesus falava, né? Para entrar na porta da esquerda, não se pode ter mais nenhum tipo de dívida. E é nenhum. Porque a porta da direita, que é a da perdição, é bastante larga. Então não vamos deixar também a nossa cabeça entrar no modismo do dia a dia e achar que a gente está na boa ou está na frequência da Terra porque está todo mundo fazendo. Porque o julgamento é individual. A conversinha do tipo, eu fiz porque todo mundo fazia, não vai voar lá em cima não. Né? Então assim, vamos ter essa consciência de que a plantação é opcional, mas a colheita do que a gente faz é obrigatória. Então quanto mais a gente se policiar, menos problemas, menos coisas negativas a gente atrai para nós mesmos. E aí você começa a se sentir mais leve, as coisas se desenvolvem mais fácil, aquilo que você busca chega para você por outros caminhos, porque o como não é com a gente. Não tente determinar o como. Faça o melhor que você pode, reze e nos mantenhamos no caminho correto. E se aquilo for o melhor para nós, vai acontecer. O problema é que a gente coloca a data. Né? Você vai pular onda lá, 1º de janeiro, todo mundo põe data. 2 de fevereiro, trocar de carro. 4 de março, achar o moço que eu quero. 6, ele vai me comprar aliança. Até o final do ano eu estou casada. Aí não acontece, sabia que era karma. Não é nada disso. Não coloque em data em nada. Deixa as coisas fluírem, porque a gente não consegue controlar todas as variáveis do mundo. Concentre-se no momento em fazer o melhor que você pode naquele momento. Isso é outra coisa, a gente quer fazer 300 coisas ao mesmo tempo. E mulher é bem melhor do que o homem para isso. O homem faz uma, se não terminar, não sabe fazer a segunda. Porque a cabeça é assim. Mas procura fazer uma coisa bem feita. Porque se a vida está uma loucura e a gente não fizer alguma coisa bem feita, onde é que você vai arrumar tempo para voltar e refazer? Então uma coisa por vez, bem feita, com calma. Isso é típico quando acusam a gente de que a gente está criticando alguém. A primeira reação é essa. Não estou falando mal de ninguém, só estou dizendo a verdade. Que verdade? A única verdade é de Jesus. A nossa verdade é como diz o japonês. É o mesmo que você pegar uma pedra e ao olhar a pedra você tentar olhar todos os lados da pedra. Você não consegue. Quando você segura uma pedra e olha a pedra na mão, você olha uma face da pedra. Para você olhar outra, você tem que virar a pedrinha. Assim é a nossa verdade, só enxerga uma parte da história. E a gente julga, achando que a gente sabe tudo. Né? Então essa é a primeira reação nossa. Na realidade, o que a gente está fazendo é com essa frase, encobrindo o nosso orgulho e nos acharmos melhor do que a outra pessoa que nós estamos criticando. Né? Então a melhor coisa é que essa frase nunca seja dita para nenhum de nós. Porque se não for dita para nenhum de nós, é porque a gente não está falando mal de ninguém. E não vamos comentar comentário sadio com crítica. Né? Uma coisa é você falar bem de uma pessoa, que não tem nada de mal, desde que aquele comentário não esteja carregado de inveja. Né? Porque às vezes você pode falar, nossa, ela estava tão linda, e mandando sapatada aqui, né? Assim, tomar cuidado também, até que não você elogia as pessoas, tem que elogiar de coração mesmo. E claro, o mal está em todo lugar. E todos nós, sob a atração do mal, temos que tomar cuidado, porque é que nem a escuridão, né? O pessoal fala, puxa, né? Trevas, mal, ódio. Todas as palavras negativas, elas de verdade não existem. Ódio é ausência de amor.
Escuridão é ausência de luz. Para Jesus, essas coisas não existem. É a ausência de alguma coisa boa. Se está escuro é porque não tem luz. Se está mal influenciado é porque você não está com um bom pensamento. E está tudo sob o nosso controle. Tudo. A cabeça é uma coisa perigosa que a gente tem que saber controlar. Nós temos que trabalhar todo dia para tentar se melhorar. Ninguém aqui está pedindo para ninguém ser perfeito. Se assim o fosse, nenhum de nós teríamos encarnado na Terra. Nenhum de nós. E tem os missionários, óbvio. Mas esses daí logo se destacam. Né? Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Buda, Jesus. Esses que você fala, uau, esses são missionários. Esses não encarnaram na Terra compulsoriamente, que estavam num plano, eles pediram para descer. Como Emmanuel, né, o mentor de Chico Xavier, já está encarnado. E falam que é uma criança que está aí nos seus 6, 7 anos de idade. E a próxima a encarnar na Terra é Joana de Ângeles, mentora do Divaldo. Então o Alto constantemente manda seus missionários à Terra. Geralmente vem em situação simples. Se você lembrar algum desses, Jesus, Buda, Madre Teresa, Chico, nenhum deles veio bastardo, lotado de dinheiro, celebridade. Porque eles já não precisam mais disso para ser feliz. E ao comentário dos outros, vamos tomar cuidado até que ponto tem maldade, até que ponto tem bondade. Né? Porque um comentário pode ser muito mal. E ter uma maldade com uma pitadinha além da verdade. Às vezes você não gosta de uma pessoa e se aproveita um comentário para deixar aquela pessoa numa pior situação. Então evita. Porque se você acha que você está fazendo aquilo lá escondido, que ninguém está percebendo o seu pensamento, tem basicamente 50 bilhões de espíritos que podem pegar seu pensamento. Aí tudo aquilo que você quer não acontece. Que aquilo que você desejou, baixa a sua vibração e volta para você com más companhias. Aí todos os seus bons sonhos nunca se concretizam. Porque está carregado. Quando você está carregado, aquela energia ruim não deixa uma energia boa fluir para que as coisas que você quer aconteçam. Tem que tomar muito cuidado. E de novo, o mal é apenas a incompreensão do bem. As pessoas boas, carinhosas, de alguma forma elas já aprenderam que não vale a pena ficar se desgastando com maldade. Fazer mal para os outros, você gasta muita energia com isso. Competir com alguém, para quê? Não vale a pena, né? E não raro, aquilo que às vezes chega ao nosso ouvido de gente fazendo fofoca, é uma conjuntura, uma suposição, às vezes nem é verdade da outra pessoa. Né? Aquela brincadeira do telefone sem fio, quando chega alguma coisa na gente, o quanto aquilo já não está distorcido da verdade? O quanto não está? E você dá atenção, e você ainda pega o quê? Pior, aquilo lá ainda passa para frente. Então é um acúmulo de carga negativa que você recebe e passa, que deixa a gente numa vibração super ruim, não é uma coisa boa. E claro, a gente faz o seguinte, às vezes, você escuta uma coisa de uma pessoa, e não obstante de ouvir uma coisa de uma pessoa num assunto, se você saber um outro assuntinho da pessoa, você já junta os dois. Né? Alguém vem te fofocar alguma coisa de alguém, você fala, mas você não sabe, isso aí já é a história dessa pessoa. Já tem outros casos desse, não é só esse. Assim, qual o propósito? Né? Às vezes o quê? De se sentir melhor, menosprezando alguém? Não vale a pena. É muito melhor você, quando te chega um comentário ruim de alguém, você fala assim, eu acho que a gente tem que se preocupar cada um com a nossa vida. E aí a outra pessoa que veio te fofocar, vai reagir assim, tá atacadinho hoje? Então assim, cuidado, porque a pessoa que vem fofocar já vem acompanhado de espíritos ruins. Ninguém com uma intenção ruim vem bem acompanhado. O alto não acompanha ninguém com má intenção. Na hora que a pessoa chega em você, óbvio, você vai reagir com bem, você vai ter uma retaliação. E aí você faz um outro comentário, acho que não vale a pena comentar nada de ninguém. Pronto, você encerra ali o negócio. De novo, a fofoca vem para você? Vai vir. Se você passa para frente aquilo ou não passa, aí a 100% da responsabilidade é nossa. De parar o negócio ou continuar. Ou de ser honesto.
Alguém fazer uma fofoca de uma pessoa que você conhece, seja honesto. Vá na pessoa e fala, você tem 2 minutos? Eu tenho ouvido as pessoas falarem isso de você. Eu não sei se é verdade ou não é, mas se isso tem a ver com a sua conduta, tome cuidado, porque as pessoas estão falando de você. Pronto, você não julgou, não falou o que é o assunto, você deu um recado para a pessoa. Né? É totalmente diferente a reação do que ficar continuando o negócio. E hoje em dia, com a parte eletrônica, piorou, né? Piorou. Porque é tudo exposto. Quer seguir alguém? Está no Instagram. Quer ver o que está fazendo o outro lá na China? Está no Facebook. Não consegue ligar para alguém? Passa fofoca por e-mail. Você imagina, né? Quando a gente não gasta tempo digitando comentário dos outros, você não sabe o que aconteceu. A gente perder tempo fofocando é perder tempo digitando. Então evita. Gasta a nossa energia com coisas boas. E mesmo que a gente tenha certeza, ou que você tenha visto coisas infelizes de uma outra pessoa, e todo mundo faz coisa infeliz. Todo mundo. Mesmo que você tenha presenciado, deixa aquilo para você. Que se não tiver a ver com você, não comente, não passe para frente, não espalhe. Porque não vale a pena. Não vale a pena. Tá? E de novo, como a gente ainda não aprendeu, né? O auto-amor, que é a gente mesmo se amar, é a gente mesmo se cuidar. Porque às vezes a gente cuida de todo mundo que está ao nosso redor, ou tenta pelo menos, e se esquece. Se larga, se abandona, não se cuida mais. É hora de repensar tudo, né? Porque tudo em excesso é falta de equilíbrio. Então quando você cuida muito dos outros e não cuida nada de você, tá com problema. Pode parar já. Repensa, fala, peraí, pô, eu tenho que ter meu tempo. Quantas horas numa semana você está tirando para fazer o que você gosta? Seja o que for. Ler um livro, ficar em silêncio, mexer no jardim, andar na praia, ligar para alguém que não fala há anos, escrever, pintar, o que for, cozinhar, o que for. Quanto tempo você não faz alguma coisa que você gosta? Ah, estou na loucura da vida. Vai morrer na loucura da vida. Porque a Terra não vai desacelerar. E sinceramente só vai piorar. Que o Alto tem avisado constantemente, essa é a minha próxima palestra. Né? É chegada a hora. Então a Terra agora está passando por um momento de pressão espiritual, porque agora quem vai para o caminho certo vai, quem não vai, meu amigo, welcome em um planeta de 6ª categoria. A separação do joio e do trigo. Então, quem acredita em Jesus mesmo, agora é hora de ficar firme. E a gente vai ver mais pra frente aqui nos slides que não tem nada sem controle. Quando você acha que vai, ai meu Deus, o mundo está de ponta cabeça, o único de ponta cabeça é você. Porque Jesus está no leme de tudo. Só que isso que nós estamos passando é uma coisa necessária. Para todos. Então, se você vai se deixar levar por essa onda avassaladora, ou se você vai ficar centrado no momento de loucura, aí é com a gente. Porque calma não é você estar num lugar onde tem um monte de anjinho peladinho com asa, tocando harpa, ao som de uma cachoeira, no mato aberto, com um monte de florzinho e beija-flor. Calma é você estar num lugar onde o pau está quebrando e você está calmo dentro do seu coração. A calma é de dentro para fora. Não é no lugar, não é só no ambiente. Tá cheio de gente que pode estar o pau quebrando, a pessoa está centrada, calma. Não perde a razão. Né? Agora, um telefonema, uma gritaria, uma correria de uma criança, a pessoa já estoura. Então assim, a gente sempre tem que se policiar, olhar para essas coisas minúsculas. Porque essas coisas minúsculas, se forem adestradas, tornam a gente uma outra pessoa, muito mais calma, muito mais tranquila. Aí você não atrai doença, aí você foca nas suas coisas acontecem melhor. Tá tudo na cabeça. Quando chega alguma coisa pra gente, né? Se você é uma pessoa meio quietinha, mas é fofoqueira, né? Você fala assim, eu vou contar pra um amiguinho meu. Aí teu amiguinho é zangado.
não é que nem você. Aquela conversa já vai mudar de tom. Porque o zangado já vai passar aquela notícia que você passou para ele de uma outra forma para frente. Aí vai para uma pessoa inocente, mas que não gosta de fechar a boca também. Né? Porque existe fofoqueiro que fala, não, mas eu sou bonzinho. Claro, existe fofoqueiro bonzinho. Aí vai lá e passa para um maluco. Bom, você imagina a notícia por quantas pessoas já não passou, diferentes personalidades, diferentes espíritos. Né? A pessoa, cada um botou sua pitadinha ali de sal, de açúcar, de tudo na fofoca. Né? Aí chega no boca aberta, que vai, bota no Facebook, conta pra todo mundo, manda até os amigos da Austrália ficar sabendo o que aconteceu nos Estados Unidos, assim, fica sem controle no negócio. Só que você está envolvido naquela névoa. Né? Se você tiver parte desse negócio, vamos lembrar que cada uma das pessoas, todos nós, naturalmente já temos nossos inimigos. Já temos. Ou dessa vida ou de alguma vida. Então, se você se permite estar nesse círculo, aquela pessoa que não gosta do último vai usar o primeiro para induzir um pensamento para prejudicar também o último. Lembra, os espíritos que ainda se comprazem no mal são muito inteligentes. Mas muito. E a gente tem exemplos inúmeros na mesa mediúnica de espíritos desafiarem a gente, assim, para a gente nem tocar no nome de Jesus, em função do quanto eles conhecem de Jesus, para a humilhação na mesa não ficar feio. Então, não achem que quem está fazendo mal é um espírito só ruim que está perdido. Não, 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 não. Do mesmo jeito que existem os inteligentes bons, existem os inteligentes maus. E esses planejam as coisas de forma muito sutil. Muito, não é escancarado, não. Pega você naquilo que você mais desliza, naquilo que você mais quer. Então evita dar brecha para isso, não estando em rodas desse tipo. E claro, a intensidade de uma coisa que se passa para frente pode mudar drasticamente, porque cada pessoa é um espírito. Você tem seu ponto de vista, você tem suas falhas, você tem sua parte boa. Então, do mesmo jeito que você pode mudar uma informação ao longo dessa cadeia, você pode piorar a informação ao longo dessa cadeia. Aí vem, né? Aí começam os recados do alto. Toda palavra ociosa que falarem os homens, darão conta dela no dia do juízo. É toda. Ninguém está falando aí algumas. Então você deve estar pensando, nossa, nós estamos já bem endividados. Exatamente. Então vamos usar o resto dessa encarnação para acabar com essa dívida o mais rápido possível. Né? Porque a gente pode fazer um dia novo amanhã. Não é 1º de janeiro de 2015, é amanhã. Porque esse calendáriozinho da Terra é uma coisa que foi adotada para a Terra. Né? 7 anos do nosso é um ano de Júpiter. Né? Então, assim, lá as crianças com 6 anos de idade já saem da casa. Então, assim, esse negócio de 365 dias por ano, 1º de janeiro eu peço minhas coisas. Ah, já está no final do ano, vai descambado mesmo, janeiro eu mudo. Não, muda agora, saindo do centro. Né? Não é setembro, muda agora. Ah, quando chegar dezembro, época de Natal, aí eu rezo. Claro que daí o clima fica favorável, né? Óbvio que fica. Os espíritos contam que em dezembro, até a cor da aura da terra muda. Só das pessoas imaginarem que o dia 25 está vindo e que isso tem a ver com Jesus. Olha que absurdo. Então você imagina o poder do pensamento. Muita parte dos umbrais não existiria se não fosse alimentada pelo pensamento mal das pessoas encarnadas. Somos nós que alimentamos os umbrais. Tá? Então vamos imaginar que o nosso pensamento não só prejudica alguém que está aqui, mas você contribui para aqueles que trabalham para o mal. Tá? E aí vem Joana de Ângeles, né, a mentora do Divaldo,
Ela diz, a maledicência e a crítica são culturas de inutilidade em solo apodrecido. Maldizer e criticar significa destruir. A verdade é clara como o sol. É invariável a vitória da luz sobre a terra, sobre a treva. Quando diz invariável, significa o quê? Jesus sempre, não é qualquer hora, nem algumas vezes, é sempre vence o mal. É sempre. É invariável. Aconteça o que acontecer, o alto está sempre no controle da situação. Tanto é verdade, e a misericórdia divina é tão grande, para aqueles que não sabem, depois que Jesus Cristo recebeu a lança do soldado romano no coração nos últimos minutos da cruz, ele não desencarnou e voltou para o mundo celestial onde ele pertence, não. Antes de subir, ele ainda passou por todos os umbrais da terra. Né? E Maria, mãe de Jesus, por muitas vezes visitou Judas nas profundezas das trevas, lugar onde o remorso dele o colocou por milhares de anos, para conversar com ele com todo o amor do mundo. O alto faz coisas que a gente nem imagina. Então aproveitemos o nosso anjo da guarda, que é um espírito mais evoluído do que a gente, e que conhece cada milímetro do nosso comportamento, para a gente ter uma ajudinha, um empurrãozinho para as coisas boas. Jesus foi a maior autoridade que já passou na Terra. Infelizmente, nós já estamos em 2014. Depois da passagem de Jesus, a gente ainda não sabe o que é amor. Isso mostra como o ser humano é atrasado. Qual que é a diferença de uma luta romana lá no Colosseu, há talvez 1000 anos atrás, com uma luta de jiu-jitsu hoje em Las Vegas? Que os caras não usavam sunga preta naquela época, talvez. Só essa diferença. Porque os dois estão ali para se matar do mesmo jeito e todo mundo do lado gritando que nem maluco e apostando nos lutadores. Qual que é a diferença? Você vê o quão pouco evolui o ser humano. Né? E Jesus, que no campo da humanidade, foi o único orientador completo. Irrepreensível e inquestionável, que renunciou à companhia dos anjos para viver e conviver com os homens. Demorou 1000 anos do calendário terrestre, 1000 anos. A preparação para Jesus se condensar e poder ficar dentro de um corpo carnal. 1000 anos. É o mesmo processo que se você quiser ser um mergulhador para fazer reparo de uma plataforma de petróleo, se você tiver que descer a 1000 metros de profundidade no oceano, você precisa usar escafandro, você precisa ficar numa câmara de compressão. Não é a mesma coisa de Jesus. Cada vez que você desce para uma vibração mais densa, mais você tem que condensar a luz do Espírito. O alto conta que o esforço que Jesus fez para encarnar na Terra seria similar a nós tentarmos colocar o sol num vaso de barro. Essa é a paixão de Cristo. Não é aqueles últimos minutos lá no carregando a cruz de madeira, não. Aquilo é infelicidade humana. A paixão de Cristo é isso. Essa renúncia de um mundo celestial para vir aqui na Terra dar uma mensagem de amor nos 33 anos que ele viveu. Então vamos se educar o que é Jesus, que a gente vai ver que é muito mais do que a gente está acostumado. Tem um livro novo, psicografado por Lúcio, que chama Jesus, o Divino Amigo. Alguns espíritos tiveram acesso a coisas mais detalhadas da passagem de Jesus na Terra, e esse livro conta isso. Aí você vê como Jesus reagia em situações normais no meio do povo, né? Espíritos das trevas, pesados, encarnados em pessoas comuns, vinham desafiar Jesus no dia a dia, e Jesus sabia. Quando Maria de Magdala, que era uma mulher maravilhosa, lindíssima, conquistava o homem que queria, e rica. Imagina, que homem hoje em dia não cai na mão de uma mulher dessa? Todos. Ela queria conquistar, quando ela ouviu falar de Jesus, ela falou assim, putz,
eu vou ver quem é esse Jesus. Quando ela pensou, ela estava numa cidade a mais de 1000 quilômetros de Jesus, Jesus pegou o pensamento dela. Só que Jesus sabia. E na hora que ela cruzou o olhar com Jesus, ela nunca mais foi a mesma. Porque o alto conta. Quando você cruza o olhar com espíritos altamente celestiais e muita luz, a primeira coisa que você faz é chorar compulsivamente. Você não consegue se guardar. É como se você viesse à tona tudo aquilo que você sabe que você fez de errado. Eles contam. Em vários livros conta isso. Então assim, olha o que Jesus falava, que a gente vê uma coisinha pequenininha no olho dos outros e não vê uma trave no nosso. Então antes de falar mal dos outros, vamos cuidar da gente. Basicamente esse era o recado. E para quem acha que Jesus era bonzinho e meigo, vamos estudar mais sobre Jesus. Porque Jesus era bastante firme, bastante bem curto e grosso nas palavras. Só que se você tiver amor, você sabe como ser firme e bom. Você não precisa ser rude. Ser rude é coisa totalmente diferente. Dá para você ser firme sem ser estúpido. Mas Jesus era extremamente firme. Extremamente. Bom, aí vem do Evangelho um espírito que se anunciou por José. Fala, homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? De novo, uma outra entidade falando, não perca tempo falando mal dos outros. E não vamos usar a boca para coisa ruim. Maldizendo as pessoas, criticando, invejando. Ai, você viu a casa que comprou aquela? Também você viu quanto rouba o marido? Deixa pra lá. Que seja feliz no lugar. Você viu o carro que ela está dirigindo também, saindo com 3 ou 4? Deixa sair com 10, com 20. Não participa desse tipo de comentário, de situação, com nada, Familiar, família, isso é ótimo, E na família, Maria. Não sei se é mais difícil ou mais fácil. Geralmente é mais difícil, porque não tem como mandar embora, Aí é um que não gosta do outro, aí junta 2 tias, fala mal do terceiro, aí tem 2 primas que o primo não gosta do outro, assim, tem que cortar. Tem que cortar. Você pode estar num lugar e não participar daquela situação. De novo, a situação pode estar rolando. Você querer entrar naquilo, você se abster daquilo, a reação, como você se comporta, como você reage, é 100% nossa responsabilidade, não é de mais ninguém. E claro, a hora que a gente começa a melhorar o nosso coração, estudar o espiritismo, ler livro bom, conversar assuntos saudáveis, a boca para de falar besteira. É automático. Purificou o coração e o olhar, porque o olhar também. Porque tudo começa no olhar. Que antes de você julgar alguma coisa, você olhou. É tão rápido que a gente não percebe. Mas a educação do olhar é mais importante do que a educação da boca. Porque antes de você falar, você viu. Então assim, quando a gente começar a se purificar, a gente vai cada vez mais só falar coisa que presta. Você vai até falar menos. Que é, na verdade, a intenção, Por isso a gente veio só com uma boca. E claro, esse é um exercício diário, todo dia, cada segundo, cada situação, com uma pessoa, com um amigo, com um tio, com um amigo, numa roda de festa, toda hora, é quando você menos imagina, é no centro. Quem acha que não tem fofoca no centro? Lê um livro que chama Aconteceu na Casa Espírita. Conta sobre entidades do mal especializadas em fechar centro. Essa é a especialidade deles. Fechar centro espírita. Como se fossem grupos assim, armados, quadrilhas especializadas em fechar centro espírita. E onde é que eles vão? Nos trabalhadores. E como? Por fofoca. Dá um exemplo. Vem alguém fazer tratamento aqui, passe magnético. Aí a pessoa sai bem depois de algumas semanas.
Aí vem outra pessoa também ruim. Aí passa com aquele passista, sai bem. Aí começa a rodar o bafafá de aquele passista é o curador da casa. Os outros passistas, você viu, o cara está se achando. Meu amigo, você está trazendo fofoca para dentro de um lugar onde nossa responsabilidade espiritual é cuidar das pessoas que você está fofocando. Aí vem nós, né, os espíritas, os sabe tudo, e damos mais trabalho para o alto do que uma pessoa que não é espírita. Bezerra de Menezes, médico dos pobres, teve que criar no alto um hospital, que chama Hospital Esperança, é uma colônia espiritual em volta da Terra, só para receber espírita orgulhoso. Olha o trabalho que a gente dá para os caras. Ainda trabalho aqui para todo mundo, não contente quando desencarna, vai dar trabalho lá em cima. Porque o espírita chega lá em cima, achando que porque palestrou, porque deu passe, tem que estar melhor do que os outros. Então esse orgulho tem que ser tratado num hospital especializado só para espírita. Chama Hospital Esperança. A Terra é circundada de colônias de resgate. Nosso lar em cima do Rio de Janeiro. Aruanda em cima da África. Tem milhões. Tem milhões. Né? Só que para chegar nesses lugares, você tem que atravessar uma camada em volta da Terra que tem uma densidade mais pesada, que são os umbrais. Então só vai chegar na parte boa se passar pela parte ruim. E como é que eu vou passar pela parte ruim? Estando com a cabeça em ordem. Que não vai achando que quando a gente desencarna, você vai ser outra pessoa. Você vai ser igualzinho que você é. Se você é viciado em trabalhar e carrega uma maletinha todo dia para trabalhar, no mundo espiritual você vai aparecer de terno e gravata carregando uma maletinha. É assim. Né? Trabalhos que são feitos às vezes aqui na casa espírita, né, na mesa mediúnica, você vai buscar espírito lá da Santa Inquisição. Quantos mil anos atrás? As pessoas estão vestidas exatamente como você vê nos filmes. E são todos espíritos. Então a forma como você se apresenta espiritualmente é exatamente o que você é. Então não vai achando que você vai sair daqui do jeito que você é e lá você vai ser aquele anjo azul claro maravilhoso. Não. Para ser aquele anjo maravilhoso azul claro, aqui você tem que ser na Terra aquele anjo. Não pode querer ser X aqui e Y lá. Se você é B aqui, lá você vai ser B. Se você é X aqui, lá você vai ser X. Lembra, quem joga a lama é o que mais se suja. Então o que mais fala mal dos outros é o que mais está sujo. Então quanto mais você fala mal dos outros, mais problema você vai ter. Porque mais mal acompanhado você vai estar. E claro, quem joga a rosa, quem fala bem dos outros é o que mais se perfuma. Quanto mais você falar bem, menos você se deixar, né, descuidar, mais bem acompanhado você vai estar. Mais as suas coisas fluem, mais aquilo que você quer acontece, mais a pessoa que você busca aparece, mais o status que você quer ter, você chega. Porque você não está competindo com ninguém, você não está falando mal de ninguém, é o teu esforço e tua cabeça centrada em fazer o bem. É simples assim. Claro, Jesus não podia proibir de se reprovar o mal. Né? Ele mesmo deu esse exemplo. Mas Jesus fez isso em termos bem enérgicos, mas muito enérgicos, nas situações mais simples. Quando perguntaram para Jesus, nossa, Jesus, você está saindo de casa? Vai deixar seu pai, sua mãe? Aquela pergunta não era uma pergunta inocente. Era uma pergunta para desafiar Jesus, que pregava como terceiro mandamento honrar pai e mãe. Como é que ele, Jesus, agora estava saindo de casa? Só que ele pegou no ar, na hora. Aquela intenção da pergunta malandra, né? Na frente de todo mundo, de público aberto. A resposta dele foi assim, mas quem é meu pai e minha mãe? Jesus tem amor fraternal. Para te fazer um exemplo, quando você vê uma propaganda na televisão, né, um noticiário, aquelas guerras, infelizmente, lá na faixa de Gaza, as pessoas se matando, que você vê para o relance, uma pessoa com uma arma na mão, um correndo, morrendo.
Aquela pessoa que você olhou, que você nem sabe quem é, que você nunca viu, viu um segundo, Jesus ama aquela pessoa do mesmo jeito que você ama seu filho. Então você imagina, o amor que, para quem é mãe, que na verdade na Terra o amor que mais se aproxima de Jesus é o amor de mãe, para quem é mãe, aquele amor de mãe Jesus tem com todos, e muito acima daquilo. Então você vê o quanto nós estamos longe, né, de Jesus Cristo. Quando a Terra foi criada, Jesus já era essa entidade governamental, esse comandante espiritual, já era. E se a Terra tem 4,6 bilhões de anos, você imagina quantos outros bilhões de anos um espírito não leva para chegar no patamar do Espírito de Jesus. Então dá para você ter uma noção da distância nossa de um espírito celestial desse. Aí vem na Terra e termina numa cruz. É muito lamentável. Né? E nós estamos aqui 2014 anos depois, fazendo coisa igualzinha a que o pessoal fazia quando Jesus estava aqui. Só que a roupa é diferente, o carro é mais moderno. Né? O telefone agora passa com o dedo. Só que a cabeça, a atitude, né? A gente tem que sempre estar olhando isso. E você censurar alguém falando mal, ou uma conduta má de uma pessoa, pode ter dois sentidos. Um é você parar com o mal, cortar ali já na raiz. Não continua fofoca, não fala mal de ninguém. E a outra é você desacreditar a pessoa. Você usar aquilo lá para ainda acabar com a pessoa mesmo. Não faça o segundo. Né? Foca no primeiro. Não perpetua nada que é ruim. Chico Xavier psicografou a questão mais aflitiva para o espírito no além, né, depois que desencarna, é a consciência do tempo perdido. Então assim, não vamos ter isso lá do outro lado. Falar, putz, eu vi isso aí tantas vezes e não fiz. É a mesma coisa no nosso dia a dia. Eu gosto tanto disso, eu gosto tanto de ir na praia, eu gosto tanto de cozinhar, eu gosto tanto de ler um livro, tanto de pintar, tanto de passear. Só que eu não faço. Então vá fazer. Vá fazer. Ah, estou ocupado. Não tem essa. Se você não colocar uma agenda, alguém vai colocar uma agenda para você. Então separe na semana tempo para você fazer o que você gosta. Porque naquelas horinhas de fazer o que você gosta, você se recompõe. É o teu tempo. Não é o tempo de ninguém. Ah, os outros não esperam. Os outros esperam, os outros esperam. Ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. E se morrer também não termina a vida. E que morra também. Ah. Jesus não pediu muita coisa. Não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. E olha que difícil que não é isso. A gente se prepara, tem cara que escala o Everest, se prepara. Agora a gente, para preparar, para mudar uma atitude nossa, o Everest fica baixo. Né? E olha as crianças, né? É uma coisa incrível. Se prestar atenção, são as crianças que nos ensinam as verdadeiras razões do viver. Nós estamos num avião, num lugar. Entra um cara com um turbante, pronto, vai explodir o lugar. Já julgamos, já. Não quer nem saber se é a religião do cidadão. Não, ai meu Deus, vamos embora. Né? Vê essas senhoras, né, que a religião não permite mostrar nada, só os olhos, toda coberta. Ai, que horror! Imagina ela olhando para você. Né? As crianças não, você bota numa sala, num lugar de criança, de brincadeira, num buffet, em 10 minutos todas são amigas. É muçulmana, africana, japonesa, chinesa, russa, é tudo amigo. Todas. Mas a gente não, vai crescendo, vai perdendo a inocência, né? Só que com essa perda de inocência vem um julgamento. Né? Elas não têm saber, elas não são inteligentes, não estão educadas ainda. Né? Mas sabem o essencial da vida. É só olhar, só prestar atenção. Quando elas veem alguma coisa, alegria. As coisas mínimas.
A esperança pode ser duas, né? Aquela esperança que é castelo de areia, que você sonha, mas não faz nada para chegar lá. Então você fica só sonhando. Mas sua atitude não é condizente, então não vai acontecer nada. Então a esperança vitoriosa é aquela que não deixa de trabalhar. Às vezes a gente coloca um objetivo para nós aqui, né? Aí você fala, vou chegar lá, quero isso para mim. Todo mundo merece tudo, tá? Ninguém pode falar para você que alguma coisa não é pro seu bico. Ninguém pode falar isso. Porque nós somos ilimitados em poder. Ilimitados. Se você está falando que alguma coisa não é para você, se tem alguém botando algum limite, é você em você mesma. Não existe limite. Você chega aonde você quiser. É só disciplinar a cabeça. Começa tudo aqui, né? Por isso que as pessoas brincam. O mundo está entre os seus dois ouvidos. Está na cachola aqui dentro. E não é o cérebro, não. Porque o cérebro é uma massa ali. Né? Quando você morre, o cérebro não é nada. É um pedaço de carne que vai para a terra e os bichos comem. É o cérebro, né, espiritual. É o campo mental do espírito. É ali onde você guarda tudo, suas aptidões, suas vidas passadas, tudo. Está tudo guardado aí. É uma livraria que nunca se termina. Por isso que, quando às vezes nasce uma criança novinha, nossa, olha como toca violino, meu Deus. Pessoal, não tocava violino com 6 anos de idade. Aquele espírito já é violinista há milhões de anos. Quando encarna, aquele dom vem com tudo. Atletas, que você fala, 20 vezes campeão do mundo. Ah, afinal, por que chegou lá? Porque o pai levava todo dia para treinar? Não, não é só isso. O espírito já vem com aquela aptidão. Do mesmo jeito que palestrantes de todas as igrejas. Igreja do Reino Universal. Para aquelas pessoas, o Edir Macedo é um mestre. E se a palavra é pregada e é seguida com carinho, que eles sejam felizes. Né? Mas aí vem o espírita. Ah, eu sou espírita. Edir Macedo, eu, hein? Aí você sai dali, você não sabe o que você fiquei sabendo da fulana. Na fofoca já. Você está igualzinho a qualquer um outro. Toda religião tem sua função. E cada um se adequa na religião que mais lhe faz o espírito ficar confortável. Porque tem espírito de todos os tipos. Mais avançado, menos, no meio, um pouquinho mais para cima. Por isso que vem todas as religiões. Cada qual no seu estágio de avanço espiritual. Né? E todo mundo tem um lado bom. Todo mundo tem um lado bom. Não adianta falar que não. Todo mundo tem um monte de talento. Se você está deixando os outros menosprezar o seu lado bom, então é melhor você ver o que aquela pessoa está te fazendo de bom. Né? Que se você quiser ter sucesso também, você tem que estar circundado de pessoas de sucesso. Se você ficar com um monte de fofoqueiro, você vai ser outro fofoqueiro. Se você ficar com um monte de loser, você vai ser outro loser. Então, até infelizmente, como você conduz o processo seletivo de amizades é uma coisa importante. Né? Diga-me com quem andas, e a cabeça de vocês termina a frase. De novo, a sua vida será sempre o que você estiver mentalizando. Constantemente. Por isso que o Alto fala, se você pensar sempre numa coisa, fizer tudo para aquilo acontecer, se você merecer, vai acontecer. Pode não ser em 1 ano, 2 anos, claro, se o objetivo for aqui em cima, para chegar vai demorar mais tempo. Mas se você mentalizar, ficar firme, não prejudicar ninguém, aquilo vai vir. Vai vir. Só que acontece, a gente bota o negócio, trabalha. Ah, estou cansado, mas calma. Trabalha. Aff, Maria. Trabalha. Aí não vai, aí desce, aí toma passe, sobe. Aí volta, palestra, sobe de novo. Aí fofoquinha, cai. Aff, aí vem um amigo, puxa. Né? Aí quando tá aqui, estou cansado, desisto. A gente é assim. Tá cheio de gente que é inteligente, trabalhadora e às vezes não alcança alguma coisa. Por quê? Porque faltou persistência. Persistência tem a ver com você caminhar firme até nos momentos mais difíceis. Vai vir chuva, a estrada pedregulhosa, vai vir tudo, mas fica tranquilo aí. Às vezes tem que desacelerar um pouco o passo para continuar a marcha. Né? Mas a gente começou a chover, já para. Já. No centro é igual. Você vai hoje no centro, olha o céu como está carregado.
Larga a mão, pô. Se falassem pra você, vai ter uma festa, só gente linda, olha o teu convite de graça, se tivesse caído granizo, você ia. Porque a gente é assim. Faz tudo na vida. Agora, para cuidar da alma, não dá para ir no centro, não, porque vai atrapalhar o happy hour hoje. Vai depois no happy hour. Né? Tem que cuidar da alma. Todo dia, toda semana, tem que ter um tempinho para cuidar da alma. E para a gente terminar, né? Por mais que o homem veja apenas o mal, as guerras e as barbaridades, Jesus permanece como diretor de tudo. Tudo. Não tem nada que não aconteça sobre o olhar de Jesus. Ah, estou sofrendo tanto. Pode estar. Todo mundo sofre. Só que aquele sofrimento não vai demorar nem um segundo a menos e nem um milésimo de segundo a mais se você não merecer. Porque na hora que tiver que cortar, corta. Corta. Os caras cortam. Você não tem dúvida. O auto interfere rapidinho. Né? Você pede mesmo, você fica firme, o auto interfere. Afasta pessoas, tira coisa, faz uma coisa que você nem imagina acontecer. Nossa, meu Deus! Manda uma pessoa, às vezes, no caminho, para tirar uma brida de caminho. O auto se usa de tudo quanto é artifício. Por isso que o auto fala que o único plano que não funciona é o humano. Porque o plano do auto é perfeito. Né? Enquanto o leme da embarcação da Terra estiver nas mãos de Jesus, o planeta prosseguirá lenta e seguramente rumo ao único fim para o qual foi criado, que é ser uma habitação feliz para as almas em evolução, escola e oficina de trabalho para os filhos de Deus. É isso que a gente tinha para hoje e que Jesus permaneça em nossos corações.